impeachment começa a correr para valer na Câmara dos Deputados. Já aconteceram as primeiras sessões e Dilma tem um prazo aí de 1 semana e meia para se explicar à Câmara e para tentar justificar o injustificável. Gente, hoje, no bastidor, é muito claro que não há como segurar o impeachment da presidente da República, da ainda presidente da República, assim como não há como segurar a prisão do ex-presidente Lula. Eu converso agora com um dos integrantes da comissão do impeachment, o deputado federal pelo PSC aqui de São Paulo, Marco Feliciano, que também é pastor e é um homem bastante polêmico, tem dado declarações bastante firmes, duras em relação a esse processo todo de corrupção que foi implantado pelo Partido dos Trabalhadores, que é o projeto político criminoso de poder. Tudo bem, deputado? É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce. Fiquei até com medo do seu tom de voz, amedronta a gente. Viu? Mas estou à sua disposição, o processo do impeachment está aí e vamos até o fim agora. Bom, os áudios que foram publicados, né, e publicizados pelo juiz Sérgio Moro, pela Lava Jato, acabaram dando uma reviravolta, uma força maior nesse processo, né? Porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, estava debaixo do nariz de todo mundo. Mas uma prova tão palpável, uma prova tão inquestionável, fez de novo a nação ter aí a alma incendiada. Logo depois dos protestos de 3 de março, a gente vê protestos hoje em todo o Brasil, desde que Lula foi nomeado, ministro nomeado e logo depois chutado, né, para fora do ministério, a população tomou as ruas e os deputados começaram a se organizar para que o impeachment andasse. Teve sessão numa sexta-feira, que não é comum na Câmara dos Deputados, né? Nem diga. Aliás, o senhor estava lá. Estava, passei de manhãzinha. Na verdade, a sessão era assim, nós tínhamos que ter pelo menos 10% dos deputados na casa. Não era nem necessário da presença. 10% dos deputados na casa, já temos legitimidade para debater assuntos, não para votar. Então, isso já concluímos a primeira sessão. Não tem como segurar, o impeachment sai. Não tem como segurar. Essas declarações ditas pela própria presidente e pelo ex-presidente Lula, somado ao grampo, né, do juiz Sérgio Moro, e aqui vale até uma moção de aplausos a ele, o maior herói dos últimos tempos, ele e Joaquim Barbosa vão entrar para a história. Né? Homens de coragem, Homens né? de coragem. O que falta no nosso país. E de retidão. E retidão acima de tudo. O que falta no nosso país talvez seja isso, pessoas que saiam de cima do muro, que saiam da linha de conforto. E o juiz Moro veio do seu jeitinho, né? Eu não sei de que estado do país ele é, mas ele age como um mineiro, né? Quietinho. Mas ele é paranaense, é da minha terra. Eu sabia, eu só queria ver você. É da minha terra. Queria ver se você ia levantar, né? Pois bem, Joyce, ele deflagrou para todo o país as degravações, o país ouviu, não há como dizer o contrário. Palavras de baixo calão ditas por alguém que já disse que foi um grande estadista, não consigo entender isso. Processo criminoso de obstrução à justiça, não tem mais o que fazer. Se nós vamos ter problemas técnicos com isso, eu não sei dizer. Mas politicamente o estopim explodiu. O barril de pólvora pegou fogo, o impeachment vai ser votado. Os deputados que estavam em dúvida, ontem eu conversei com alguns deles, eu fiz uma moção de repúdio e fui exatamente nos deputados que estavam em cima do muro. Por exemplo, eu fui em 100, dos 100, 70 assinaram a minha moção. É porque o problema, deputado, é justamente isso, né? Essa coisa de ficar em cima do muro. E essas gravações acabaram, por meio até da força, né, dando uns tapas ali nos deputados que estavam em cima do muro para que eles se posicionassem. Não tem como se colocar entre a nação brasileira e a corrupção, porque a nação vai passar por cima do parlamentar que ficar no meio desse caminho. E esses parlamentares parece que entenderam o processo. Então, independentemente do que vai acontecer na justiça, porque está aí uma confusão danada, o PT, Dilma e Lula estão promovendo uma campanha para incitar a população contra Sérgio Moro, inclusive pedindo a prisão de Sérgio Moro. Um absurdo isso. Não, beira o patético. Eu conversei com vários juristas em relação a isso. Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, Janaína Pascoal, figuras que assinaram o processo de impeachment, tá, gente? Que está rodando lá na Câmara dos Deputados. E eles me disseram que há legalidade em tudo que Sérgio Moro fez. Por quê? Porque é de interesse público. Ele tinha nas mãos uma gravação de interesse público, o grampo foi legal, autorizado pela Justiça e ele simplesmente suspendeu o sigilo no momento em que se aplicava um golpe em todo o país. Ademais, o pedido de Moro para que os grampos acontecessem era até o dia 20 de março. Ele mandou suspender depois que houve a nomeação de Lula
E aí estão dizendo que é por causa do horário, que ele mandou suspender meio-dia e não sei o quê, e foram suspensos 1h e tantos minutos. Mas aí não é um problema dele, é um problema da operadora de telefonia. E o próprio Rodrigo Janot, que não é, a gente sabe, até agora não foi lá tão forte em relação ao governo, disse que tem tudo para aceitar a legalidade dos grampos. Quer dizer, não tem como frear, não? Não tem. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula, na época daquela explosão do escândalo do Wikileaks, ele deu uma declaração dizendo assim, olha, o problema não é de quem divulga, o problema é de quem produz isso. Foi maravilhoso. Então, que ele caia no laço do passarinheiro que ele mesmo criou. Né? Ele foi o autor da fala. Ele foi o autor da fala. O Brasil precisava ter isso na mão. Sérgio Moro é um grande jogador de xadrez, ele deu um checkmate na hora certa. Nós temos algumas coisas, você sabe que eu sou pastor. Sim. Como pastor eu acredito muito que há um mundo invisível que trabalha atuando nisso. Alguns meses atrás, se você me falasse impeachment, eu estava completamente desanimado. Cheguei a gravar vídeos na minha página dizendo assim, olha, não há mais o que fazer. Né? Quando o PCdoB foi contra o rito apresentado pelo presidente, levou para o Supremo Tribunal Federal, eu falei, pronto, agora morreu o processo. Mas olha o que aconteceu. Se naquela época tivéssemos começado a campanha do impeachment, não teria passado na Câmara. Nós não tínhamos voto suficiente na Câmara. Se nós já tivéssemos montado instalado a comissão, o processo de impeachment teria sido enterrado na Câmara dos Deputados, porque a base era muito forte. Não havia essa intervenção política, essa mostra política do que temos hoje. Então, todas as coisas contribuíram. Então, até o PCdoB, que fez todo esse problema, que criou a DPF 378, acabaram nos ajudando. Então, veio no momento certo. Tem alguém lá em cima que olha por nós ainda. Tem alguém lá em cima que olha por nós. Agora, o senhor acha que com a pressão do Palácio do Planalto, e a gente sabe que a pressão não é pouca, a gente sabe que o dinheiro não é pouco, porque o governo assalta todo dia o seu bolso para financiar os processos de ilegalidade, para financiar isso, mensalão, petrolão e outros ãos que virão, que a gente vai descobrir, provam isso. E a gente sabe que o jogo é pesado. O Lula conhece o passado de muita gente ali dentro, e sabe chantagear como ninguém. Esses fatores todos, o senhor acredita que eles são capazes de fazer com que deputados que hoje têm se comprometido pelo impeachment da presidente voltem atrás, quer dizer, traiam a nação brasileira, ou não tem mais jeito? Ele vai fazer isso. Como chefe da Casa Civil, ele tem habilidade, tem poder para isso. A Dilma deu todos os poderes para ele. Aliás, o Brasil hoje tem 2 presidentes, né? Tem um, né? Um de fato, um direito. Porque a Dilma, né? Mais ou menos, zero à esquerda, né? Seria aquele 99%, 7 e 1%. Pois bem, veja só, ele tem poderes para isso, mas nenhum deputado em sã juízo, a não ser que ele tenha vendido a alma para o diabo. A não ser que o presidente seja... O diabo, no caso, é o PT, tá, gente? Só para você entender. Exato. A não ser que seja mais ou menos como aquele seriado House of Cards, né? O cidadão tem um dossiê de todo mundo na mão dele. Mas mesmo aquele que tem algum tipo de problema, algum rabo preso com o governo, não vai querer enfrentar a população. A população não aguenta mais. Nós vimos a manifestação de domingo, e de domingo para cá, o país todo parou. E sem mortadela, sem R$30 e sem mentira. Né? Hoje nós temos uma manifestação aí na rua, mas tudo à base de mortadela. Mandaram para mim, minha filha mandou uma frase, papai, hoje é o dia do Mortadelas Day no Brasil, né? O deputado está falando hoje, porque nós estamos gravando nesta sexta-feira, que foi no dia que a comissão foi criada na Câmara dos Deputados, né? A primeira sessão, na verdade, aconteceu, então o prazo começa a contar, são mais 9 sessões a partir deste dia 18, que é a data desta gravação. Então, a gente viu aí em São Paulo uma confusão danada, muita gente sem saber o que estava fazendo ali, mas vestida com bandeiras ou do MST, ou da CUT, ou do próprio PT, fazendo uma manifestação. Eu mesma, vindo para cá de táxi, pude acompanhar e olhar aquelas pessoas que, de fato, não sabiam por que estavam ali, além dos R$30. É a exploração da miséria, gente miserável, gente realmente muito pobre, incitada à violência. Pessoas, eu vi isso acontecer, moradores de rua sendo trazidos, sempre buscando de preferência os negros e pardos, de novo naquela política do nós contra eles, né? Os coxinhas e os pobres, coitados. Isso é uma coisa típica do PT, faz parte do processo de comunicação sujo do Partido dos Trabalhadores, mas o que a gente viu é que nada supera o 13 de março e nada supera as manifestações espontâneas. O verde e amarelo é maior do que o vermelho. Né? A emoção de ter a família bonita, criança, o brasileiro com o seu humor, né, que é inato do brasileiro, nada supera isso. O processo foi deflagrado, nós vamos caçar a presidenta Dilma Rousseff,
Na Câmara dos Deputados, fizemos uma contagem hoje pela manhã. Nós tínhamos, até antes das gravações, nós tínhamos 300 parlamentares apenas. Esse era o nosso medo. Hoje, a base do governo não conta com mais de 100. Então, e o governo precisa de 171. 171. O número estranho, 171. 171, né? Entendeu aí, né? O governo precisa de 171, né? Só se aplicar 171, né? E nós precisamos de 2/3 da Câmara, né? Que seriam 342 votos. E ainda, com se isso, hoje fosse a votação... Nós teríamos 400 votos hoje, como está. Por isso, nós não podemos demorar. Sim, o processo do impeachment de Collor foram apenas 3 sessões em que a comissão se reuniu e depois foi uma votação extremamente urgente. A presidenta Dilma tem até 10 sessões, né? Contar de hoje já foi uma, são 9 sessões. 9 sessões plenárias, não são 9 dias corridos, são 9 sessões plenárias. Ela tem até 9 dias para apresentar a sua defesa, ou pode apresentar antes, acredito que não vai fazer, vai esperar até os 10 dias. Sim. E aí nós temos 5 dias para ouvir a defesa dela, vermos o relatório do relator, votarmos isso bem rápido, porque são 15 dias, são 15 sessões no máximo. Isso vai para o Senado, se aprovarmos, e o Senado é quem julga. Pois é, aí é que está o Buziles, né? Está no Senado. Estava. Por quê? Hoje as coisas mudaram também. Mas o STF deu uma forcinha lá atrás para mudar o que já estava definido, porque com Dilma está sendo diferente que com Collor, né? Então o Senado teria a chance de dizer, não quero saber disso aí não aceito o que a Câmara decidiu, mas devido à pressão popular pode ser, e a gente acredita que ninguém vai ter a pachorra de fazer isso, né, deputado? Não tem, até porque os ânimos estão muito acirrados na Câmara. Está um clima tão pesado lá dentro, que andar lá dentro ficou uma coisa estranha. Você não sabe o que vai acontecer no país. Então, o projeto mais importante, eu fiz um discurso essa semana muito duro na casa e falei sobre isso. O projeto mais importante do país nesse momento é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse é o primeiro projeto. É só olhar os dados. A presidente Dilma, né? A economia oscila de acordo com o que acontece. Se a Dilma está caindo, o dólar cai e a Bolsa sobe. Exato. Se a Dilma tenta dar um golpe, pronto, é tudo ao contrário. Exato. A Bolsa cai, né, e o dólar sobe. Então a gente vê que tirar o PT faz bem para a economia. Isso é muito melhor do que fazer as votações da CPMF e de todo o processo de impostos que tem lá dentro. Renan Calheiros é o comandante do Senado. Renan Calheiros é homem do PT, ainda que seja do PMDB. Né? Nós temos aí um presidente da Câmara encrencado até o último fio de cabelo, até a alma, que é Eduardo Cunha, mas Eduardo Cunha é o arqui-inimigo do PT. Então, independente, ele vai ter que pagar pelo que cometeu, isso é uma coisa. Mas ele é o meu malvado favorito, porque ao colocar as coisas para andar, de fato, na Câmara dos Deputados, ele presta um serviço para o Brasil. Porque se ele quisesse sentar em cima do processo, sim. Acabou. Ele faria isso. Então, a César o que é de César, né, gente? Ele, de fato, né, demorou até, poderia ter feito antes, mas, de fato, levou o processo adiante, tentou fazer lá atrás, o STF interferiu, aquela confusão toda. Renan Calheiros terá força na sua avaliação, deputado? Deixa eu dar uma palhinha aqui sobre o Eduardo. Inclusive, as pessoas me perguntam, o senhor fala tanto do PT, por que o senhor não bate no Eduardo? Em política, Joyce, você tem que ter lado. Não dá para ficar em cima do muro. É por causa de pessoas que estão em cima do muro que nós estamos nessa miséria. Então, em política, você tem que ter lado. E o que nós temos hoje? Temos o ruim e o menos ruim, o malvado favorito. Eduardo, nesse momento, para mim, é o meu herói. Estou do lado dele por causa disso. Se ele deve ou não, a justiça vai decidir. Né? Ao ser apresentadas as provas, vai ser julgado, vai ser punido por isso. Mas, nesse momento, é o homem forte que colocou a máquina para andar. A Câmara nunca trabalhou como no tempo dele. Né? Diferente de Renan. Embora os dois sejam do mesmo partido, né, estão divorciados. Sim. Né? Só que essa semana mesmo o Renan começou a falar diferente. O Renan começou a dizer que já não dá mais para segurar. O Renan é político esperto, é uma raposa. Ele não vai contra o povo. Né? E tem filho político, então ele tem, mesmo que ele se aposente, tem uma prole que depende da política. A dinastia. Renanzinho está aí, né? A dinastia depende disso, né? E é um homem forte na política, nós sabemos disso. A cassação de Delcídio, né, semana que vem, vai ser no dia 20, parece que ele já tem que apresentar que é o sua meu defesa. corrupto favorito. Eu brinquei do meu malvado favorito, Delcídio vai se acertar com a justiça, ficou preso, mas também prestou um serviço ao Brasil. Então eu brinco, é brincadeira, tá, gente? Que é o meu corrupto favorito. É o mal necessário. Delcídio é o meu Roberto Jefferson. Né? Roberto Jefferson foi que entregou a questão da pensão que os deputados recebiam, e virou o herói naquele momento, porque sem ele não teria o mensalão. Sem ele não teria o mensalão, exatamente. Sem Delcídio não teríamos Lula.
Sem Delcídio não teríamos a confissão pública de que o PT queria obstruir a justiça. Então, é uma série de coisas que estão acontecendo. Você vê, essa semana, se você for elencar tudo que aconteceu, nós temos que fazer um programa de 15 horas. Mercadante. Mercadante, né? Entregou o PT, tentando obstruir a justiça, comprando o silêncio de Delcídio. Então, eles começaram a se bater. Tem um versículo bíblico que diz assim: arrogância precede a queda. Isso é arrogância. Você vê a fala do presidente Lula, e aqui eu vou falar uma coisa que é para deixar os petistas apavorados. O presidente Lula foi fascista, foi preconceituoso. E falar isso para um esquerdista é morte, né? Foi preconceituoso quando falou dos pobres, quando falou da justiça, chamando os nossos juízes de covardes. Covardes por quê? Porque não queriam votar a favor dele? Isso é prevaricação, usar a força política para isso. Então, nós chegamos no ponto final. Uma coisa que eu queria falar para os seus telespectadores, para os seus seguidores, é isso. O povo não pode sair das ruas até o impeachment. Sim, isso é importante. Não podemos sair das ruas. Porque meu medo é justamente o Senado. Qual é a mágica disso? Fazer a pessoa errada, no lugar errado, fazer a coisa certa. Então não interessa se é Renan, que é a pessoa errada no lugar errado, ele vai ter que fazer a coisa certa. Exato. E só a pressão do povo é que pode fazer isso. O maior poder da nação não é o judiciário, não é o executivo, não é o legislativo. O poder emana do povo, para o povo. O povo tem que ser ouvido nessa hora. Isso é democracia. Se não for isso, nós estamos num regime totalitário mesmo, um regime ditatorial, que é o pensamento e o projeto de poder do PT. Ao colocar a nação contra a nação e dividir todo mundo, eles levam para isso. O pensamento deles era levar um caos social e eles implantaram o seu regime. Alguma coisa aconteceu que deu errado, né? Arrogância, eu acredito muito nisso. A arrogância deles, achando que estão acima da lei e à margem da lei, fizeram eles caírem. Nessa história que o senhor disse do fascismo, o PT claramente tem todos os ideais de um governo totalitário misturado a um governo populista. Quer dizer, é um ornitorrinco da política que impera no Brasil. Sem dúvida. O decálogo de Lenin, que algumas pessoas questionam, dizem que não existe, que isso é um pensamento apenas, é exatamente a cartilha, os 10 mandamentos do PT. Divida o povo, dê liberdade sexual aos seus jovens, divida a nação, coloque grupos contra grupos. Leia o decálogo de Lenin, você encontra isso na internet, você vai ver que o PT segue à risca aquilo, né? É um partido, apesar que ontem eu vi um comunista dizendo que Lula nunca foi comunista. Eu vi um comuna gritar dentro do plenário, dizendo, Lula nunca foi comunista. Se Lula não é comunista, ele é o quê? Fascista. Fascista, só sobrou isso, né? Fascista. É o coringa do fascismo no Brasil, né? Então, olha, eu estou vivendo um momento feliz. Até 2 semanas atrás, eu confesso para você, o meu pensamento, o pensamento de alguns deputados, era pedir a renúncia do mandato. Mas jamais isso ia acontecer. Vocês pedirem? Sim. Eu vi deputados esmurrar a parede do banheiro, porque você fala e ninguém escuta, você grita e ninguém ouve. Você é igual uma tartaruga de casco para baixo. Faz muito movimento, mas não sai do lugar. Assim é o Congresso. Por isso eu gravei vídeos e falei, se o povo não for para a rua, se o povo não se manifestar, eu mesmo não fui para a rua. Porque eu entendo que esse momento é o momento do povo. Aliás, todos os políticos que foram para a rua foram hostilizados. A exceção de poucos que estão desde o início. Porque o problema, deputado, não é ir para a rua. O problema é quando o povo derruba o defunto da corrupção, vira um político e querer segurar a alça do caixão. Aí não, né, companheiro? Aí não. Então, o que aconteceu foi isso. A gente não viu figuras importantes da política brasileira, como o próprio Aécio Neves, como o Geraldo Alckmin, caminhando em outras manifestações. Algumas figuras que foram até polêmicas, né, que merecem elogios e críticas na internet, cada um pensa... Mas, por exemplo, Bolsonaro sempre esteve. Ronaldo Caiado sempre esteve. Eles não foram hostilizados. Agora, os outros foram hostilizados e isso é uma resposta do povo. Não adianta ser oportunista. Não adianta. Tirando a oposição, que eu não sei se é oposição, porque se nós vamos falar de política e se alguém vier me falar que o PSDB é de direita, nós vamos ter que sair no tapa. É verdade. O PSDB é um puxadinho do PT também. Né, são socialistas ao extremo, um pouquinho mais equilibrados, não são tão radicais, mas são socialistas também. Né? A regra, a exceção desses, os únicos parlamentares que se manifestam no país de maneira clara há anos, Bolsonaro, Feliciano e Caiado. Tirando esses 3, tente lembrar de outro nome. Não tem não. Não tem. A gente teve aí, durante a Câmara, no ano passado,
algumas figuras do PSDB, né, que fizeram bonito. Bruno Araújo, por exemplo, mas ficou lá um pouquinho já, né? Então, você tem algumas figuras. Como partido, não tem. Lamentavelmente... Eu posso dar um furo de reportagem para você, vou até beber água para isso. Ó, deputado Marco Feliciano aqui do PSC de São Paulo, bebendo água para dar um furo de reportagem. Eu não seguro nada. O que acontece no parlamento é que tem dois tipos de político. Tem o político de balcão e o político por ideologia. Esses três deputados, esses três parlamentares que você falou aqui, Bolsonaro, Feliciano e Caiado, não são políticos de balcão. Essa é a nossa diferença. Nós não nos preocupamos com as nossas emendas. Se você pegar a minha ficha parlamentar, 6 anos como político, procure ver quantas emendas o governo pagou. Nenhuma, a não ser aquelas que foram obrigados a pagar com insumos. E, fora isso, eles têm uma ficha dentro do governo. Na Casa Civil, semana passada, eu recebi um deputado do meu partido que resolveu mudar de lado, e ele foi lá na Casa Civil pedir, fumar o cachimbo da paz. Entregaram na mão dele a ficha dele, e ele trouxe para eu ver. Eu não acreditei naquilo. Que a Casa Civil tem um dossiê de todos os deputados, com todos os processos de emenda, porque é assim que eles prendem o deputado, e embaixo estava escrito, você falou mal da presidenta Dilma no seu Facebook no dia tal, na hora tal. Eles monitoram todos os deputados. Então, eu e Bolsonaro não temos emenda nenhuma. Nós somos, a ordem do PT para nós dois era assim, destrua a imagem deles. Chame eles daquilo que nós somos e acuse eles daquilo que nós fazemos. Nós somos os fascistas, nós somos os homofóbicos, os racistas, os machistas, toda essa... A petezada faz uma festa, né? Qualquer coisa que vocês digam vira, lá tá a Jandira Fegali, que é a minha jararaca predileta, né? No meio aí ela foi a minha jararaca predileta. Nós aplaudimos, gritamos o nome dela dentro do plenário. Jandira! Jandira, obrigado, Jandira. Jandirão! E ela tentou explicar... Ela é uma reaça infiltrada, né? Ela tentou explicar porque o Lula falou aquilo. Ficou tão ruim, fiquei com pena dela, né? Mas então, o furo que eu ia te dar é isso. O problema é esse, o problema é o deputado que depende das emendas para se reeleger. Se ele não mandar a emenda para a prefeitura não vai colocar à disposição dele os militantes e ele não vai ter voto na sequência, não vai voltar para Brasília. Que é a estrutura que eu já expliquei para você que acompanha os meus vídeos aqui, que é a estrutura piramidal do PT, né? Você tem lá em cima os cérebros, aí você tem ali os né, o pescoço da história, e aí você tem disso alguns líderes, e aí você tem milhares de cargos comissionados, você tem governadores, prefeitos, até chegar na base do PT. É uma estrutura montada, piramidal, de poder para manter um projeto que é político e é criminoso, e não sei o que estou dizendo, é a justiça que está dizendo, não adianta ficar nervoso, é só olhar o que está acontecendo, não tem como escapar. Oficialmente o PT tem hoje 30 mil cargos, mas paralelo a isso, deve chegar a 100 mil, a 200 mil cargos. Esse pessoal das manifestações de hoje, que nós estamos gravando aqui, se somarem todos, se a polícia contar um a um, não vai passar disso. É a militância paga do PT. E é isso que eles fazem, só isso. Então, nós temos na Câmara esse problema. Os deputados, às vezes, falam, batem e assopram. Né? Batem e assopram. Eu costumo dizer que o PSDB, para o PT... É bem típico do PSDB. É a oposição dos deuses. É o que eles pediram aos deuses em oração. Queremos uma oposição que seja o PSDB. Né? Então, como eu não sou do PSDB... Eu sou de outro partido. Né? Nem eu. Você, além de partido nenhum. Então, nós podemos... Eu sou do PSC, Partido Social Cristão, né? Um partido que tem ainda uma ideologia, mas eu sou um deputado independente, por isso falo o que falo. O meu partido era da base e eu rompi com o PT. O PT começou a me perseguir, Joyce, não sei se você sabe disso, eu fui eleito em 2010. Em 2011, com 4 meses dentro do partido, dentro da estrutura do parlamento, eu fui membro da Comissão de Seguridade Social. E tinha um projeto para ser votado de um ano para o outro, que eles recuperaram para votar às pressas, que era o projeto de tributar as grandes fortunas. É um projeto comunista. Né? E eu cheguei do nada. Como eu era um deputado desconhecido, era um dia fraco na comissão, uma quinta-feira, eu consegui barrar o projeto. E ele vencia naquele dia. O PT me marcou ali. Saiu na imprensa, bancada evangélica se une à bancada do boi e derruba o projeto que o PT queria. Ali me marcaram. Então começaram a falar, calma aí, esse deputado acabou de chegar e derrubou um projeto importante nosso. Me marcaram, por isso falaram, vamos sepultar esse rapaz. Ao sepultar ele, é isso que eles fazem, eles tentam eliminar aqueles que são a pedra no sapato deles. Tempo. Quanto tempo deve levar para o processo de impeachment ser concluído? A gente sabe que tem a questão das 10 sessões, 9 a partir de sexta-feira, mas a gente tem aí o processo, né, de defesa da presidente. Se o processo for acatado
ela é afastada por 180 dias, mas quanto tempo o senhor acha, conhecendo o bastidor da política, conhecendo como é a pressão do governo, conhecendo como o jogo é sujo e pesado, conhecendo como o governo atua no Senado, quanto tempo o senhor acha que leva para a gente dar o checkmate definitivo, jogar pá de cal em cima da presidente, que já é um cadáver político? A Câmara dos Deputados, antes do mês terminar, possivelmente, nós já entregamos o relatório. A Dilma entrega a defesa dela, mais 5 dias. No início de abril, nós fazemos a nossa parte. E eu acredito que até junho não pode passar. A gente não entra no recesso parlamentar com esse processo indefinido? Não pode. Se fizer isso, nós vamos fazer uma loucura lá dentro. Nós vamos nos amarrar nas cadeiras da Câmara, já temos um grupo de deputados para isso. Não entramos em recesso. O país não pode continuar mais assim, porque senão nós vamos quebrar, literalmente. E o nosso grande medo que nós temos hoje, é o Lula ser efetivado na Casa Civil. Sim. Sendo efetivado na Casa Civil, ele tem uma mágica para curar o Brasil. E talvez seja isso que todo mundo esteja olhando. Ele já avisou que vai mexer nas reservas internacionais. Nós temos 350 bilhões em reservas internacionais. Só que esse é o lastro do país. E se ele começar a usar esse lastro agora, ele pode salvar a economia do Brasil, sim. Maquiar por um tempo. Hoje, para arrebentar com o país para o resto da vida. Para o resto da vida. Acabou. Aí acabou o Brasil, acabou. Nós já somos a República das Bananas. Não, vamos ser, não sei do que. Republiqueta, né, sabe-se lá do quê. Só que o que acontece? Com isso, eles podem se perpetuar no poder. Parece que um seguidor seu falou sobre o totalitarismo. Sim, pediu aqui, foi o Alan, ele pediu para que você falasse do totalitarismo do PT, né, que eu tuitei aqui que ia gravar com o Marco Feliciano, algumas pessoas estão mandando participação, mas aqui, olha, autoritarismo, eles são autoritários, a Beatriz está me dizendo, Fontinelli, eles vão tentar dar o golpe, né, estão se referindo aí sobre um dos áudios de Lula e Jacques Wagner, está todo mundo muito preocupado com essa mão totalitária e até onde eles podem chegar. Então, a mente de um petista tinha que ser arrancado o cérebro dele e mandado para um estudo na NASA, né? Porque você não entende o pensamento de um petista. O petismo não é partido político, é religião. O petista radical, na boca da própria presidente, se faz o diabo, né? O petista acha que pode fazer tudo. Não, na política não se faz tudo. O PT faz tudo. A política tem que ter ética, tem que ter moral, só que eles não conhecem nem ética e nem moral. Está aí, todo mundo foi preso, eles nunca souberam de nada, eles nunca sabem de nada. Então, eu tenho medo de acontecer o que eu estou te falando aqui agora. A salvação dele seria essa. Lula entra, mexe nas reservas internacionais, salva o Brasil por um tempo, a população que vive a pão e circo vai aplaudir, vão dizer que todo o restante de nós estamos errados, a elite branca, a elite dos olhos verdes. Sem contar a mídia, deputado, que a gente hoje, né, esta sexta-feira, eu vi um artigo na Folha de São Paulo dizendo que Sérgio Moro estava usando de banditismo para combater o PT. Então, pera lá, vamos lá, qual é a linha editorial? Aí depois faz uma matéria, põe mais alguém defendendo, tá. Vamos lá, como é que se abre um espaço para uma defesa como essa? Lula, ministro, significa uma interferência direta na imprensa, por 2 caminhos. Primeiro, financeiro. Finanças. E para quem não estiver à venda, pressão pesada, pancada, porque é assim que o PT age. E aí sim. Graças a Deus nós temos o Facebook, temos a sua página, temos a minha. Hoje a população não está mais presa a uma merreca de um jornal que vende 200 mil exemplares. Graças a Deus. Mas aqui fica a pergunta, cadê a responsabilidade dos editoriais? Eles estão vendo que o país afundou, nós quebramos. Está na conta bancária, deputado. Pois é, mas cadê a responsabilidade? Eles só pensam neles. Joyce, chegou a informação para nós do Congresso, isso é até em off, já temos hoje quase 20 milhões de brasileiros com fome, sem comida na mesa. Século XXI mesmo, com Bolsa Família. O que vai acontecer daqui para frente? Nós temos mais de 100 mil empresas que fecharam as portas. 2 milhões de desempregados direto nos últimos 9 meses. O país quebrou. No total já são 9 milhões de desempregados. 9 milhões. 2 milhões perderam a carteira assinada. Isso é que o PT tem feito por você. 9 milhões de desempregados. Acabou a nossa história. Então, a linha editorial dos jornais tem que parar para... Calma, gente. Ganhe dinheiro depois. Vamos pensar no Brasil. Nosso partido agora não é PT, nosso partido é o Brasil. Precisamos pensar o Brasil de amanhã, porque serão os nossos filhos, os nossos netos que vão pagar. O totalitarismo entra aí. Se Lula conseguir esse feito, e ele tapar o sol com a peneira, ele vem a eleição em 2018, ninguém segura mais, e sim, coloca no nosso país o totalitarismo mesmo. Perpetua-se no poder, e aí
O paredão aí acabou, vai, são o mais paredão 30 anos. Se eu e você não sairmos do Brasil, nós vamos para o paredão. Vamos. Né? O que aconteceu em Cuba vai acontecer conosco. Eu já passei por uma boa, né, escoltada pela polícia, já passei por alguns perrengues aí, aquela coisa de ameaça que ninguém sabe de onde veio, mas a gente sabe muito bem de onde veio. Eu e minha família fomos vítimas disso. Né? Graças a Deus, algumas TVs abriram oportunidade para que eu pudesse explicar e hoje eu posso andar tranquilo. Eu tive que tirar uma filha do Brasil. Eu tive minhas filhas pequenas com tratamento psicológico. Tudo por militância como essas estão na rua hoje. Pagas com R$30 mais o pão com mortadela. Uhum. Então, gente que não tem escrúpulo. Eles fazem isso para ameaçar, para assustar. Eu fico muito feliz de ver no Brasil pessoas como você. Não estou aqui para rasgar seda, mas eu fico feliz quando eu vejo pessoas que ainda têm integridade, que não se vendem, que não têm preço, né? Tem valor, pessoas de valor. Falta isso no Brasil. Então, que Deus levante na nossa nação mais Joyces, mais Raquel Sherazade, mais alguns jornalistas, mais doutores Ives Gandra. Doutor Ives me salvou muitas vezes. Grande jurista. Me ajudou naquela questão da Comissão de Direitos Humanos. Ele me ajudou em grandes questões. É um grande senhor, é um humanitário e é um intelectual. Né? Não é só o esquerdismo que tem os seus intelectuais, não. A pergunta que todo mundo se faz agora, inclusive em Brasília, a gente sabe que a Dilma vai cair, não tem jeito, né? Ela vai cair, a não ser que, de fato, Lula consiga dar esse golpe fatal no Brasil, e aí o país acabou, gente. Aí o país acabou, vamos virar a Venezuela, acabou. Ou se você ficar na sua casa trancado, até o processo do impeachment terminar, vá para a rua. Precisamos do povo na rua. É claro que com carinho, sem violência. Quem gosta de violência é aquela turma de lá, né? Se vierem com violência, sente no chão, chame a polícia, não reaja, porque é tudo que eles querem. Né? Se o povo não for para a rua, eu acho que só isso pode impedir o processo do impeachment, o silêncio do povo. Agora, sempre tem e agora, José? Dilma cai e assume Michel Temer. E aí, deputado? Vai apoiar Michel Temer? Olha, Olha essa chacoalhada, né, torcer o pescoço. Que Michel Temer também tem lá as confusões dele. Também está no TSE, é a chapa que está lá, ele tentou desmembrar a chapa, né? Pode ser que ainda consiga na frente, mas por enquanto não conseguiu, porque as prestações de contas são individuais, tá? Temer presta uma, Dilma presta outra, né? E essa é a linha de defesa do Temer. Mas, por enquanto, estão todos juntos e misturados no processo, né, de cassação de chapa. E aí? O PT vai vir louco, com unhas e dentes em cima dele. Nós temos 4 processos no TSE, né? E agora o ministro Dias Toffoli pediu para que juntasse tudo. Ele estava separado, estava na mão da Maria Tereza. A Maria Tereza pediu para que fosse arquivado o processo. Gilmar Mendes veio, grande Gilmar, né? Nosso herói também, salvador, né, do STF. É um dos remanescentes, né? O Gilmar, até no TSE também, ele apresentou um voto em separado, questionando, divergindo da Maria Tereza. Aí alguns outros ministros vieram com ele. Daqui a pouco a Luciana fez aquela caca, né? Pediu para que vistas ao processo. Existe uma coisa que no país, eu estava até comentando com a minha assessoria hoje. No TSE e no STF, tem um problema quando um ministro pede o pedido de vistas. Na Câmara, nós temos 2 sessões para o pedido de vista. No TSE e no STF, é eterno, ad eterno. Ou seja, pode ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí entra a influência do PT que colocou esse povo lá dentro. O TT tentou fazer maracutaias para tirar, para fazer aquela dança de cadeiras no STE também. Né? Inclusive o Lewandowski, a Rosa Weber foram citados nas gravações aí. Exatamente. Já responderam, Lewandowski se levantou, mas foram citados pelo Lula. Os velhinhos do STF, eu acho que agora acordaram, viram quem é o PT de verdade. Né? O PT prevarica sempre. Então você falou sobre Michel. O Michel até tentou sim separar, mas depois ele viu que ia enfraquecer a maneira deles poderem se explicar. Né? Então ele achou melhor deixar como está. Se o Michel assumir, o Michel é muito habilidoso, isso a gente não pode negar. Talvez um dos maiores constitucionalistas do Brasil, Exatamente. Né? Então ele conhece a fundo, né? Não que ele vai interferir no processo do TSE, não que ele vai interferir no STF, mas eu creio que o Michel vai fumar um cachimbo da paz com todo mundo, porque é preciso. Porque se for olho por olho, dente por dente, não vai sobrar ninguém. Porque quem é que não tem problema? Para se chegar nessas grandes esferas, é preciso, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei, mas aqui é preciso vender a alma, sabe Deus para quem. Veja só os grandes. Na linha sucessória, nós temos Dilma, Michel, Eduardo Cunha, Renan. Qual dos 4 não tem problema? Meu Deus do céu.
Fica com o Michel, pelo amor de Deus. Caindo Dilma, vem Michel. Aí nós até o pessoal até estava brincando, quando será o próximo impeachment? Porque o próximo impeachment deve ser o do Michel. Né? Se ele não conseguir articular bem e o PT vier com sangue nos olhos, impeachment o Michel também. Impeachment do Michel sobra quem? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não pode ser impeachmentado, porque ele é só o presidente da casa. Cumpre a nós caçá-lo. Caçando Eduardo sobra quem? Renan. Renan também não pode ser impeachmentado, mas pode ser caçado. Saindo o Renan, só sobra quem? Lewandowski, que é o ministro, é o presidente do Supremo hoje. Não sei se até lá será ele ainda. Né? Quer dizer, uma baderna absoluta. É uma baderna. Então nós precisamos. É um momento de estratégia, né? Michel Temer não é santo. Para ser santo, falta muito. Agora, é a lógica do menos pior. Sim. Se você tem essa lista e se é preciso dar um pouco de estabilidade política para que a economia responda também a essa estabilidade política, nessa linha, o Michel Temer é quem pode dar a resposta. Exato. E a Câmara hoje já começa a pensar no novo modelo de governo. Nesse momento eu não aprovo. Eu fiz um discurso ontem sobre isso. Parlamentarismo, sobre o né? parlamentarismo. Eu disse, nesse momento não. Porque nós já temos um primeiro-ministro aí eleito. Nós temos aí Lula, vai ser o grande primeiro-ministro do Brasil. Se Deus quiser, não. Vai ser o primeiro-ministro da Papuda. Tomara que os ministros do STF, que já somam mais de 20 processos hoje, mas se eles negarem queria jurisprudência, ele assume mesmo. E ele vai ser um super-ministro. Então, hoje o parlamentarismo não pode ser estudado, talvez mais para frente, porque esse regime de presidencialismo só deu em nada até agora. Né? Então, nós precisamos repensar o Brasil do futuro. O senhor apoia Michel Temer, então? Nesse momento, qualquer coisa menos PT. Nesse momento, eu apoio o quê? Que o Brasil se livre desse câncer. E é o que o senhor sente na Câmara dos Deputados? Sim, eu não sei porque como ele tem algum respeito, né, por parte da Câmara. Ele é muito articulado. Né? Na política, ele é um gentleman. E um intelectual também nessa questão por ser um professor de direito constitucional. Assumindo Temer, eu creio que ele precisa colocar o país para andar, a economia volta a funcionar, ele vai ter que tomar decisões duras, não sei se vai ter coragem, são 2 anos apenas. Sim. Nós vamos ter que mexer de alguma forma. Nós precisamos de um líder ter coragem de mexer nos grandes assuntos que ninguém tem coragem de mexer hoje. Tem que abrir a caixinha de Pandora, não aquela que o Moro já abriu. Temos uma outra caixinha de Pandora. Nós temos problemas com a situação trabalhista do Brasil, nós temos problema com os aposentados do Brasil. Alguém tem que fazer uma reforma. Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Se nós não fizermos isso hoje... E não política, né? De verdade. Não esse remedo política, que foi aprovado na Câmara aí ano Foi uma passado. brincadeira de mau gosto. Foi só uma brincadeira. Foi só para... Perderam tempo e gastaram nosso dinheiro. Exatamente. Porque foi uma reforma bem sem vergonha. Foi. Apesar que ela também já trouxe algumas mudancinhas pequenas. Mas, por exemplo, só pelo fato de não ter reeleição, o Brasil já pode começar a respirar um pouquinho mais. Né? Ninguém mais vai se perpetuar no poder. A não ser que os partidos façam aquilo que nós falamos. Sai um socialista e entra um socialista. Nós tínhamos que ter no Brasil, como acontece nos países sérios, né? 2 partidos apenas. Nós temos aqui mais de 30. Então, essa é uma pergunta de um dos tuiteiros aqui, eu vou ver se eu acho o nome dele, que ele pergunta se no Brasil a gente tem que ter 2 partidos, um de esquerda e um de direita, como acontece nos Estados Unidos. Claro que tem outros partidecos, mas não nesse volume, né, enorme como tem aqui no Brasil. O senhor concorda? Nos Estados Unidos, quem não é democrata é republicano e o restante são independentes. Eu concordo sim, Joyce. Por quê? Porque é uma coxa de retalhos mesmo dentro da Câmara. Veja, nós temos vários partidos. Me diga qual é a ideologia dos partidos de hoje. Me apresente um partido com uma ideologia política. O PT, era o Partido dos Trabalhadores. A ideologia é chegar ao poder. Só tem um partido. Só tem 2 partidos, o que está no poder e o que está fora do poder. Isso é o Brasil. Então, como é que nós podemos pensar numa democracia séria para o futuro? A nossa democracia é pequena, é nova. E numa democracia nova, nós temos um problema sério. Vai ser o 2º impeachment. Isso, aos olhos internacionais, é horrível para nós. Horrível. Né? Eu não queria estar passando por isso agora, mas é o único caminho que nós temos. Aos olhos da comunidade internacional, o Brasil é um menino de calção curto, que você não sabe o que vai fazer, então ninguém quer apostar na nossa nação hoje por questão disso. Né? Então, nós tínhamos que criar uma reforma política, nós tínhamos que, não sei, criar uma fusão desses partidos, acabar com esses partidos pequenos, não acabar com os partidos pequenos, porque isso também seria antidemocrático, mas criar uma situação para a gente não chegar onde nós estamos agora. Só se vota a troco de interesses. Sim. Não sei se você já assistiu a sessão plenária, você já, com certeza, é politizada. Quando a gente chega lá numa votação séria, tem 2 painéis gigantescos. E tem os líderes partidários indicando a votação. Não sei se o seu telespectador sabe por que ele indica. Eu vou explicar agora. Por favor, não jogue pedra em mim.
É porque ninguém sabe o que está sendo votado. Ninguém não. Toda regra tem exceção. A maioria não sabe. Eu costumo dizer que o plenário ele é um grande teatro. Tudo foi definido em uma sala com 30 líderes partidários. Esses 30 líderes partidários representam os 503 deputados. Então, tudo que foi feito, tudo que você vê no plenário grande é um teatro. Já brigaram lá em outro lugar, já discutiram, então ali eles só vão mostrar agora para o povo, né? Para a plateia ver. Os deputados chegam e votam sim ou não, porque não sabem o que está sendo votado. Agora, olha que incoerência. 503 deputados que mal sabem o que está sendo votado. Então aí o governo vem e faz a festa. Esse governo governou por medidas provisórias. As medidas provisórias foram transformadas em balcão de negócios. Os jabutis foram implantados lá dentro. Se alguém abrir essa caixinha de Pandora, aí cai a República, Joyce. Cai a República. Mais do que já caiu? Aí cai tudo. Aí o Brasil tem que voltar a ser colônia de Portugal. Porque imagine você que o governo, para votar uma medida provisória que já começa tendo poder de lei, ele tem que negociar com os outros partidos. E para negociar com os outros partidos, os partidos têm mais votos, chega assim, eu voto isso, mas eu preciso desse tipo de favor. Aí esse tipo de favor é transformado em um artigo pequenininho, que é colocado dentro de um projeto que tem 100 artigos. E se os deputados não leem, não sabem o que está sendo votado? Você está votando um projeto para beneficiar as empregadas domésticas. Aí lá dentro tem um item só que diz assim, este artigo diz que nós vamos abaixar em 2% o imposto do cigarro. O que o cigarro tem a ver com a empregada doméstica? Então isso é medida provisória, então é uma vergonha. O Congresso Nacional é uma vergonha porque o governo tinha uma base muito forte, as pessoas eram obrigadas a votar assim. Então nós precisamos repensar toda a política brasileira. Estou conversando aqui com o deputado federal Marco Feliciano, a gente falou sobre a comissão do impeachment, como é que vai ser o futuro do Brasil, Michel Temer assume, não assume, como é que a Câmara vai se posicionar, mas o senhor falou, lá pelas tantas, que a gente não tem uma oposição, nossa oposição é meio de esquerda, né? Uma oposição bem mais ou menos, bem água com açúcar, que é uma coisa que eu tenho dito para você há bastante tempo, lamentavelmente, o grande nome da oposição, logo depois das urnas, em 2014, que poderia ter ocupado um espaço, Aécio Neves não ocupou. E esse espaço ficou vazio. Isso fez com que líderes, surgissem novos líderes, que até, no passado recente, eram tidos até como caricatos. Um dos nomes é o Bolsonaro, que hoje é chamado nas redes de Bolsomito. O Bolsomito 2018. E ele tem aparecido, inclusive, nas pesquisas de intenção de voto e com uma força que não se imaginava, porque, de fato, ele era tratado como uma figura caricata até o ano passado. Agora, essa fraqueza da oposição com a corrupção da situação faz novos nomes surgirem. Bolsonaro é o nome para 2018 e Feliciano é o vice? Ela consegue tirar risada de coisa séria, né? Veja só, Bolsonaro, inclusive, veio para o meu partido, PSC. Ele me contou. O PSC abraçou o Bolsonaro e no discurso de posse dele, né, o presidente do partido, pastor Everaldo, disse que nós já tínhamos um pré-candidato à presidência da República em 2018 e era o Bolsonaro, né? E eu emprestei meu nome naquele momento e falei assim, presidente, eu represento o movimento evangélico do Brasil, hoje não só os evangélicos, mas não sou unanimidade, mas tenho apoio dos cristãos, inclusive do meio católico, e só os evangélicos somos 40 milhões. Né? Então eu empresto meu nome para ser vice-presidente junto numa chapa pura, caso isso aconteça, como foi em 2014, o PSC teve chapa pura. Isso virou um tumulto na internet, né? Porque Bolsonaro e Feliciano quase não dá problema, né? De polêmica, né? São bem calminhos, né? É a bomba atômica explodindo. Mas olha só, Bolsonaro, ele se levantou, é uma pessoa de postura, eu respeito pessoas que têm posicionamento, seja ele qual for. Nós falamos isso aqui durante a entrevista, o que falta na política são pessoas que tenham coragem de lutar por um ideal. Nossa, quem chuta com os dois pés, para mim, não vale nada na política. Porque hoje ele está aqui, amanhã vai estar ali. E Bolsonaro não, Bolsonaro é daquele jeito sempre, né? Tido às vezes como bufão da Câmara para fazer as pessoas rirem, mas de repente ele conseguiu chamar a atenção do povo para a verdade. Sim. Né? Bolsonaro é um grande líder. E ele nunca mudou de lado, sempre teve no mesmo ladinho ali. De vez em quando ele fala com o fígado. Eu já puxei as orelhas dele. Eu mesma fui lá. Não só você. Fui lá, gravei com ele, puxei as orelhas, porque de vez em quando ele morde a isca da turma do PT e do PCdoB. Ele morde. E aí ele cai na armadilha. É um militar, né? É um militar. Né? Não leva nada para casa, não leva afronta para casa. Né? No auge do seu dever, ele morre pela pátria. Né? Então ele fala com a alma. Né? Talvez uma chapa Bolsonaro-Feliciano pode até dar uma liga, porque o Feliciano, embora também tenha a mesma linha de raciocínio, não em tudo,
né? O Bolsonaro tem alguns posicionamentos que são extremamente radicais, como, por exemplo, a pena de morte. E eu, como cristão, jamais apoiaria um negócio desse. Mas, como nós estamos na mesma linha de raciocínio, eu seria o tira bom e ele o tira mal. Ele é o cara que fala tudo e eu o equilíbrio. Porque em todas as entrevistas que eu fui, ninguém consegue me tirar do sério porque eu tenho postura e tenho equilíbrio. Então, daria uma liga boa. 2018 vai pegar fogo. Aliás, acredito que não chega em 2018. Não. Né? Com o impeachment da presidenta Dilma. Pode ser não sei que a eleição venha antes, Exato, né? dependendo do que acontecer com o Michel na frente do governo. Mas vem com uma linha. É isso que acontece. Na ausência de líderes, outros surgem. A água, o fogo e a oportunidade se encontraram. Exato. A água disse, fogo, onde você mora? Ele bata duas pedras uma na outra, esfrega um palitinho no outro e eu apareço ali. E você? A água disse, eu moro nos lençóis freáticos de água, no subsolo. Cave um buraco, eu estou ali. E falaria, e você, oportunidade? Ela disse, eu estou passando. A política é muito dinâmica, né? Você vê, em 2014, o meu nome apareceu nas pesquisas do Palácio do Planalto. Eu pontuei com 7 pontos. Por quê? Eu chamei a atenção de uma fatia da sociedade que começou a ver que, de fato, alguém precisava colocar um freio naquilo. O espaço que hoje ocupa o Bolsonaro, né? Então, o PSC já acordou com o Bolsonaro. Se, na época de 2018, o Bolsonaro tiver pelo menos 10 pontos de intenção de voto, o PSC dá a legenda para ele. E a sua relação com Jean Willis? Como é que está a relação de vocês dois, né? Esse caso eterno de amor e ódio, como é que está isso? Os antípodas, né? É só diferente do que as pessoas pensam, né? Ele te ama, eu acho, é um amor platônico isso. Eu não posso falar o que eu penso. Não, aqui para o seu público é muito crítico. É só, Jean Willis, ele é um deputado que tem a legitimidade dele, teve os votos dele, representa uma parcela da sociedade. Ele deve seus votos nessa última eleição a mim, todo mundo sabe disso. Ele saiu de 13 mil votos para 100 mil votos. É aquela lógica. Quando um menor bate no maior e o maior responde, muitas vezes o menor cresce. O senhor foi mais ou menos isso, né? O senhor é responsável por isso. Infelizmente. Mas é que eu, embora seja equilibrado, eu não tenho sangue de barata nas vezes. Tem hora que não dá, né? E o Jean ocupou um espaço dele, só que ele acabou se contradizendo muito. O próprio movimento LGBT que ele diz representar não gosta dele, né? Acho que eu costumo dizer que ele é o deputado da pirotecnia, né? Ele aproveita o momento, mas como pessoa lá dentro da Câmara, nós discutimos uma ou duas vezes. E nas últimas semanas está acontecendo umas coisas estranhas que eu já te contei em off, não vou contar aqui. Ele tá o Jeanzinho Paz e Amor, né? Ele tá o Jeanzinho Paz e Amor. O que está acontecendo? Ele teve no programa de TV e perguntaram de mim para ele, né? A lógica seria ele me espancar. E ele disse que eu tenho muitas qualidades, e eu dei muita risada com isso, né? Ou seja, a gente apesar de concordar. Nós podemos divergir, né? Mas podemos ser amigos. Eu costumo dizer que na política nós não temos inimigos, temos adversários. Eu abro aqui uma ressalva que com o PT não dá para ser... O PT não é adversário, o PT é inimigo mesmo. Mas na política nós temos adversários. Nós somos adversários políticos, né? Ele na dele, eu na minha, e caminhamos. Eu costumo dizer que nós dois somos cabo eleitoral, né? Ele é meu cabo eleitoral e eu sou cabo eleitoral dele, mais ou menos assim. Muito bem. Marco Feliciano, deputado federal, PSC de São Paulo. A gente conversou aqui sobre, né, muitas coisas com um pouco de bom humor, mas também com um tom muito sério, porque quando se trata aí do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ninguém pode vacilar e nem piscar os olhos um momento. O PT tem uma política que é uma política de guerrilha. Ele tenta trabalhar não só nessa política de guerrilha direta, como numa política de guerrilha mental. É mentindo, espalhando aí difamação, destruindo a honra daqueles que investigam o PT, que é o que está acontecendo com o juiz Sérgio Moro, quando a própria presidente da República diz que já viu pessoas serem presas por escutas quando grampearam a presidente. E não foi ela a interceptada, foi Lula. Era ela quem estava negociando com o Lula um cargo. Então é preciso que você fique atento, não pisque os olhos, não feche os olhos, não descanse enquanto o processo de impeachment não for concluído, enquanto Lula não pagar pelos crimes que cometeu. Temos que ficar atentos e não permitir de forma alguma que Lula assuma esse ministério. Deputado, um prazer conversar com o senhor, inaugurando aqui a série de entrevistas no meu canal. Uau, que coisa linda. Parabéns pelo canal, pela conquista, pela pessoa que você é. Espero que eu dê sorte, né? Que você traga mais pessoas que têm esse pensamento, você tenha sempre essa liberdade, essa autonomia para falar, sempre com inteligência, mostrando que brasileiro pensa também. E representando uma classe de pessoas que, infelizmente, até pouco tempo atrás, eram idiotizadas pelas mídias sociais. A nossa juventude está acordando, graças a Deus por isso.
graças a Joyces, que se levantam em outras, graças a Bolsonaros, Felicianos, Caiados, Sherazades e outros mais. É pessoas que primam pelo artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nós temos direitos. E um deles é a liberdade de expressão. Acima de todas as liberdades está a liberdade de consciência. Se eu não posso pensar, eu não devo existir. E no país aqui acontece isso. Você sofreu sanções por isso, eu sofri. Essa semana que passou, Benedito Rui Barbosa sofreu sanções por isso. Então nós não podemos viver desse jeito. O PT tem que cair. Fim ao PT e viva o Brasil. Muito obrigada, deputada. Até a próxima. Muito obrigada a você que me acompanha aqui no YouTube, que me acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e as 25 milhões de pessoas que toda semana estão envolvidas nas minhas publicações. É gente demais e eu fico feliz demais pela companhia de vocês. 25 milhões é mais que quase todas as TVs aí, viu, deputada? Eu acho que nós temos uma outra candidata à presidência da República. Não fala isso não me deseja Joyce. isso. Eu faço muito mais sem ter mandato, só aqui. Obrigada, muito obrigada para você. E a gente se vê a qualquer momento aqui com novas notícias no meu canal. Tchau, gente.